Queria agradecer a presença de todos nessa noite, um dia que parecia que ia continuar chuvoso, mas que melhorou, o tempo ajudou. Queria cumprimentar os colegas aqui integrantes da mesa, desembargador Pedro Abreu, os colegas João Batista e Anuska, o João que lança o livro hoje, que é a sua dissertação de mestrado, o João que é também nosso colega do doutorado. Fomos alunos e sempre seremos do nosso professor decano, desembargador Pedro Abreu, um homem da academia, e eu sempre digo, tive essa oportunidade de falar já para ele, que mais que desembargador é nosso professor, né? E quando a gente chama de professor, é porque a gente fala com todo o respeito que nós temos por seu conhecimento, e foi muito bacana ver essa experiência quando eu fiz a minha pesquisa na Itália, e que mesmo os advogados e os médicos, eles, quando são professores, eles preferem ser chamados de professores. É assim que eles se apresentam. E o nosso professor decano, mas não o mais velho, como ele sempre ressalva, o nosso decano do Tribunal, desembargador Pedro Abreu. Então, num clima de absoluta informalidade, daqui a pouco nós teremos a nossa brilhante Flávia Piovesan para enriquecer a nossa noite, mas num clima de absoluta informalidade, vamos dar início então aos trabalhos e teremos então o lançamento da obra do colega João Moran, e que vai falar algumas palavras, o desembargador também, que foi o autor do prefácio da obra, né? Então, Flávia, com a palavra, o desembargador primeiro. Isso, então, o professor Pedro Abreu com a palavra. Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar os integrantes da mesa, meu querido amigo, magistrado Fernando, né? E também a Anuska, que tive o prazer de ser professor do curso de pós-graduação, tanto no mestrado quanto no doutorado. Vê-los aqui como hoje expoentes da magistratura, né? Isso realmente reconforta extremamente. Gostaria de cumprimentar o João, né? O João Batista Ocampo Moretti, que hoje tem o prazer de lançar essa obra, e especialmente cumprimentar todos aqui, os seus familiares que comparecem para prestigiar o lançamento disso, mas especialmente a professora Flávia Piovesan, né, que nos honra sobremaneira, proferindo uma palestra, ela que é efetivamente uma autoridade em direitos humanos e direito internacional. Então, acho que é uma noite muito especial, né? Uma sexta-feira desafiando todas as intempéries, né? Mas gostaria de falar muito brevemente, porque evidentemente que todas as honras são tributadas nesse momento ao autor, né? O João, ele é um dos pioneiros, digamos, na academia, dessa pesquisa sobre o judiciário brasileiro. A questão do ativismo, desse chamado protagonismo do judiciário, tem sido um fenômeno que tem sido objeto de instigante debate, afinal de contas, saber quais são os limites da atuação do Poder Judiciário, num momento tão crítico da sociedade brasileira, eu diria, de criminalização da política, um parlamento com baixíssima representatividade, um executivo onde os presidentes se sucedem com processos criminais ou com prisões, né? E, por outro lado, a evidenciar uma exponencialidade do judiciário que chega a ser um fenômeno quase estranho
no Estado democrático de direito. Se nós olharmos o perfil dos juízes e do judiciário brasileiro, nós veremos que, até a Constituição de 88, o judiciário tem um papel muito passivo na representação dos poderes, sem um papel, eu diria, quase subalterno. E a Constituição de 88 surpreendeu a todos, primeiro, por um volume, eu diria, espetacular, no verdadeiro sentido, de processos judiciais. A judicialização hoje está à beira dos 100 milhões de processos. Isso dito em qualquer foro, em qualquer lugar do mundo, é um escândalo. Isso é um verdadeiro escândalo. Afinal de contas, o povo brasileiro é um dos mais que tem mais litigiosidade, é mais belicoso. Quer dizer, as nossas escolas, elas realmente frustram todas as expectativas no sentido de trazer uma mediação política, social, ou as instituições, elas realmente estão a tal ponto conflagradas, e as questões sociais, por essa flagrante desigualdade, desigualdade econômica, social, essa exclusão política de segmentos significativos da cidadania brasileira, levou a essa exposição, eu diria, quase dramática do Poder Judiciário. Esse exacerbamento, eu diria, do perfil político do magistrado brasileiro, por um lado, segundo alguns, seria uma consequência do descrédito das próprias instituições, da ausência absoluta de políticas públicas, e os juízes assumindo um papel de guardiões da própria Constituição. Quer dizer, um Estado que não cumpriu as promessas do Estado de bem-estar social e que vive a crise do Estado pós-social de uma maneira muito aguda. Essa exposição do juiz, especialmente juízes que se tornam celebridade na cena política contemporânea, saber se isso é bom, se é ruim, se esse fenômeno é nacional, se isso é um fenômeno global, isso tem sido objeto de instigantes estudos. Um dos expoentes dessa é o professor Garracon, tem uma obra dele que é significativa, chamado o Guardião das Promessas, onde ele diz, em suma, que o judiciário ele teria se tornado uma espécie de muro das lamentações da cena contemporânea. E esse fenômeno seria global. Um dos problemas que eu vejo nisso, e a obra do João enfrenta, eu acho, penso eu, de uma maneira muito interessante, é exatamente o exame desse problema, que é mais agudo na sociedade brasileira. Quais são os limites desse ativismo? Olhando o que os juízes têm decidido em termos de políticas públicas, e principalmente na questão da criminalização da atividade política, isso para qualquer
professor ou jurista europeu chega a ser um escândalo, né? Ainda recentemente, participando de um debate, meu professor do pós-doutorado, o professor Vera Cruz, da Universidade de Lisboa, ele, no Congresso da Magistratura, ele dizia mais ou menos isso. É anormal que juízes se tornem celebridades. É anormal que os juízes seja notícia todos os dias nos jornais. Nós não podemos, evidentemente, suprimir ou imaginar que seria possível numa democracia que se sustente com a crise permanente da representação e, eu diria, da própria administração. Mas ele lembrava a nós juízes, no Congresso de Magistrados, que a primeira recomendação que se faz ao magistrado, dizia ele, é a jurisprudência. O que significa isso? A prudência juris. Né? Ele diz, não, isso remete ao conceito do direito romano de prudência juris. Bem, nós poderíamos falar muito sobre isso. Esse é um assunto recorrente no Brasil. Aqui há uma influência muito forte de uma corrente substancialista, capitaneada pelos professores Dworkin e Capelletti, né, que se confronta com a corrente substancialista, que é tipicamente europeia, né, de Habermas e Garracon, onde se delimita de uma maneira muito clara, dizendo que não cabe ao judiciário fazer mediação política. Quem faz mediação política são os partidos e o parlamento. Quer dizer, como resolver isso num país em crise permanente? A atuação do judiciário agora seria por falta de representação mesmo, ou por desgoverno, por absoluto abandono da cidadania, nessa quadra, eu diria, tão ingente de crise, né? Crise da saúde, na segurança, saneamento, educação. Quer dizer, nos últimos tempos, a classe política parece que nos tornou um país de terceira classe, com descrédito abissal, né? Então, sem ter a pretensão, eu acho que isso é absolutamente encorajador, de estimular um governo dos juízes, que isso seria uma tragédia, mas uma discussão muito honesta, né, sobre a chamada judiciocracia e outros fenômenos, né, que pode levar, eu diria assim, essa distorção da normalidade no Estado democrático de direito, né? A obra, por isso, eu acho que ela é fundamental para estabelecer essa discussão. O João é um pesquisador excepcional. Agora mesmo, além de enfrentar essa temática que é de uma atualidade extrema, né, o João, no doutorado, ele pesquisa a judicialização de políticas públicas e, principalmente, fazendo um aceno que eu acho que seria realmente uma solução para essa crise permanente que temos, que seria de diálogos institucionais, quer dizer, colocar o Poder Judiciário muito mais como um mediador entre o Legislativo e o Executivo do que propriamente um administrador de crises, né? De um juiz legislador ou de um juiz administrador.
Então, o tema ele é extremamente sensível, principalmente por uma outra questão que eu acho extremamente grave. Nós estamos vivendo, parece que um estímulo à normatização do direito através dos tribunais, e isso se percebe de uma maneira muito aguda. Começou com uma súmula vinculante, o novo Código de Processo Civil vem com o precedente, uma hierarquização enorme das decisões, a ponto, e outro dia eu lia sobre isso, que as cortes superiores conseguiram uma façanha jamais imaginada. Com tanta edição de temas, né? A cada dia, parece que sai o Supremo Tribunal Federal e o STJ conseguiram paralisar, pasmem, 50% dos processos em tramitação no país. E a crise anterior ao novo Código, com respeito à efetividade, à operosidade do Supremo e do próprio STJ, parece-me que se delineia com aspectos muito mais graves. Mas essa questão é uma questão muito séria, principalmente porque nós estamos, eu diria, assumindo quase que de uma maneira sem freios, um direito jurisprudencial que é de natureza tipicamente do modelo de common law, né? E evidentemente que cada vez as fronteiras entre o sistema de common law e civil law se estreitam, mas essa hierarquização que se opera pelos tribunais superiores e também pelos tribunais estaduais, o IRDRs e IACs, com decisões vinculantes, isso parece-me que também está gerando um fenômeno que não foi, pelo menos, previsto nesse quadro. Não quero me estender, não quero privar os senhores de saber mais da obra. Eu espero não ter um prefácio de alguma maneira deslustrado, né, o trabalho do autor, que é um pesquisador notável, e por isso agradeço a todos e espero que a obra realmente tenha o êxito que merece, né? Obrigado. Boa noite a todos, agradeço a presença. Me sinto muito honrado de ter aqui na mesa o desembargador Pedro Abreu. Cumprimento aqui os colegas também, os familiares que vieram aqui prestigiar este evento. Dizer que o desembargador Abreu além de ser o meu orientador, ter sido no mestrado e agora no doutorado, é um grande amigo meu, que eu tenho muita consideração, um visionário do Poder Judiciário catarinense, teve a iniciativa da Academia Judicial de promover os estudos científicos no âmbito do Poder Judiciário Estadual, um grande incentivador da carreira da magistratura no sentido de adquirir a aquisição de conhecimento científico e o que volta para a nossa própria atividade jurisdicional de aprimorar as nossas decisões. Bom, a obra trata do ativismo judicial, a efetivação dos direitos constitucionais no Brasil, é fruto da minha dissertação do mestrado e procura analisar esse fenômeno na realidade brasileira, aborda o conceito de ativismo judicial, que é hoje em dia tão polêmico, a questão da intervenção do judiciário na esfera política, decorrente, sobretudo,
do constitucionalismo contemporâneo, da Constituição Federal de 88, que possibilitou um amplo acesso à justiça. Então, nesse sentido, a obra analisa o conceito de ativismo judicial e a sua correlação com a judicialização da política e das relações sociais. Procura traçar um perfil do juiz contemporâneo, que é um juiz que, de certa forma, interpreta a lei não no seu literal, de modo literal, mas analisando também de modo subjetivo a carga principiológica que traz os comandos constitucionais, realizando direito, criando direito, numa visão modernizada do juiz que não é o boca da lei, mas é o juiz que garante efetiva os direitos constitucionais na realidade brasileira. Então, nesse sentido, a obra procura fazer uma observação desse fenômeno do ativismo judicial, a sua implicação com a efetivação dos direitos constitucionais, e traz, sobretudo, uma análise no Brasil, em relação ao papel, sobretudo, do Supremo Tribunal Federal, trazendo exemplos práticos de decisões do Supremo que se inserem na ótica ativista, tipo a questão da união homoafetiva, a questão do aborto de anencéfalos, questões polêmicas que colocam o judiciário no centro da realização do direito, em que questões morais e políticas são trazidas para o âmbito do Poder Judiciário. E, nesse sentido, a obra procura analisar essa situação, fazendo uma leitura do Poder Judiciário em relação também aos demais poderes, poder legislativo, executivo, que hoje no Brasil assumem uma postura falha e de inoperância, e diante da Constituição Federal, que assegura a todo cidadão acesso à justiça, a todo cidadão a garantia de que qualquer lesão ou ameaça de direito será reparada pelo Poder Judiciário. Então, o Judiciário ele é lançado nessa arena decisória, ele é colocado no centro da arena política, e há uma transferência do processo decisório para o Poder Judiciário. Esse fenômeno já é analisado no mundo. Existe uma obra, A Expansão Mundial do Poder Judiciário, de dois cientistas políticos, um de origem sueca e outro americano, que também faço referência na obra, que analisam que essa expansão do Poder Judicial se deu sobretudo no pós-guerra. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo se viu solapado nos seus direitos fundamentais. Houve uma necessidade de atribuir ao Poder Judiciário esse poder, essa possibilidade de resolver os conflitos e de efetivar as garantias de direitos fundamentais que foram suprimidos nesse período entre guerras. Então, o Executivo falhou, o Legislativo falhou, e a fim de certificar de que essas garantias seriam respeitadas, foram criadas as constituições dirigentes, que trouxeram uma carga axiológica muito ampla de direitos, um rol muito amplo de garantias e de direitos, e coube ao Poder Judiciário efetivar a missão constitucional do Poder Judiciário de efetivar esses direitos. E, sobretudo, no Brasil, um país carente, um Estado democrático de direito, em que os direitos fundamentais não são adimplidos pelos demais poderes. E aí a questão do Estado Democrático de Direito, em que apregou uma igualdade material, não simplesmente formal, em que esses direitos fundamentais, sobretudo, devem ser efetivados. E aí a obra, nesse sentido, analisando o ativismo judicial, a judicialização da política no mundo, e especificamente no Brasil, ela procura ver o lado positivo do ativismo judicial, que é esse comportamento do magistrado, do juiz, dentro da judicialização da política e dentro dessa conjuntura de constitucionalista garantista,
fazer valer o direito de cada um individualmente, realizando a justiça. Então, eu vejo que a obra, ela vai ao encontro, inclusive, do tema que vai ser, tenho certeza, brilhantemente pela doutora Fábia Piovesan, que é uma autoridade não só no âmbito nacional, mas internacional, que compõe até a Comissão Internacional de Direitos Humanos, aqui, de forma meritória, e espero que, para quem interessar, a obra possa auxiliar aqueles que querem estudar o fenômeno do ativismo judicial, a estudar o poder judiciário e a necessidade de realmente de existir o ativismo judicial para justamente fazer valer a garantia dos direitos fundamentais na realidade brasileira, sobretudo, que se encontra tão vilipendiada pela inoperância dos demais poderes, e essa batalha entre os poderes. E atualmente estou fazendo doutorado, pesquisando também, dando uma continuidade a este tema e tentando encontrar uma alternativa que não seja o ativismo judicial, mas que seja um diálogo entre os poderes, que haja que o ativismo judicial, de certa forma, ele tem um viés que se sobrepõe aos demais poderes, decisões judiciais anulando decisões dos demais poderes. Isso é um ativismo, de certa forma, patológico. Então, o que eu busco no doutorado é encontrar uma terceira via que possa estabelecer um ativismo que seja dialógico, que possa fazer com que os poderes se dialoguem, e não só os poderes, mas a sociedade, uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição, e que fazendo valer a democracia, o que pregou a Habermas, o agir comunicativo, a deliberação, porque o judiciário não vai dar a solução para os problemas da sociedade, e essa não é a solução. Pelo que vemos, o judiciário não tem uma capacidade institucional de resolver o problema da sociedade. Ele se torna um guardião de promessas, como bem aqui asseverou o professor Pedro Abreu, fazendo referência a Garrabon, mas essa solução, a sociedade se torna órfã do Poder Judiciário, ela se torna dependente do Poder Judiciário, e cria isso um enfraquecimento da cidadania, porque a sociedade não consegue se organizar, não há uma boa mobilização social, e todos vão ao judiciário esperando uma resposta, quando essa resposta não é viável diante de um contexto tão complexo, tão dificultoso, para realizar os direitos constitucionais. Então, eu entendo que o ativismo judicial é uma decisão paliativa, né? Essa supremacia judicial, ela não deve prevalecer, porque, como estamos vendo, não há um resultado útil para a sociedade, na medida que o judiciário se vê assoberbado de ações, se vê assoberbado de litígios, e essa definitivamente não é a resposta. Então, a obra aqui, ela procura analisar o ativismo, a efetivação dos direitos constitucionais, mas ela também traz um questionamento que essa não é a solução. Devemos buscar a solução no consenso deliberativo, numa sociedade organizada, uma sociedade amadurecida, em que o judiciário não é o superego da sociedade, como apregou a Ingeborg Maus, uma socióloga alemã que escreve sobre isso, que o judiciário se torna o muro das lamentações, também no dizer de Garrabon. Então, só para finalizar, na obra também analiso as correntes procedimentalistas, substancialistas e pragmatistas, e tento encaixar o ativismo judicial, o grau de ativismo judicial em cada uma dessas correntes, né? O viés procedimentalista, que é um viés mais democrático, menos intervencionista do Poder Judiciário, um viés substancialista, a qual defende Dworkin, Garrabon, Alexis, em que o judiciário é chamado realmente a fazer valer os direitos, e o viés pragmatista, que é um viés totalmente radical, que se desloca até do eixo constitucional e se torna, de certa forma, perigoso, porque confere ao juiz um poder desmesurado e que muitas vezes extrapola os limites constitucionais. Bom, em resumo,
mais ou menos essa é a ideia da obra. Agradeço aqui as palavras do professor Pedro Abreu, também dos demais colegas, e vamos iniciar aqui a palestra. Obrigado. Senhoras e senhores, informamos que após a palestra dessa noite, o autor João Batista da Cunha Ocampo Moré estará aqui neste auditório à disposição para autografar a obra que tenha eventualmente sido adquirida por participantes do evento. Com nossos agradecimentos, convidamos o desembargador Pedro Manuel Abreu e o juiz João Batista da Cunha Ocampo Moré a ocuparem seus lugares junto à plateia. Flávia, o doutor João está me falando aqui que vai fazer o sorteio de um exemplar. Dois? Então tá. Eu acabei de criar um método aqui para a gente fazer isso, tá? Eu vou pedir então para que o desembargador Pedro me fale primeiro um número de 1 a 18. 15. E agora um de 1 a 12. 7. Então, vamos lá. Quem está na fileira 7, na cadeira 15, vai levar o primeiro livro. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lá, levanta a mão. Não, na frente. Isso. Aquela é a fila 7. Agora vamos chegar na poltrona 15. André, aqui, não, na da frente. A 7 qual que é? Ah, tá. Então tá. Agora vamos contar 15. Se não tiver ninguém, é o número maior, mais próximo. Está tudo anotado aqui na minha regra. Eu anotei as regras para ninguém questionar depois. Está tudo aqui. Na última não, penúltima de óculos. Isso, aí então. Como é que é o teu nome? Carolina. Carolina, já na dedicatória. Então, a Carolina. A música, vamos lá? Você fala os outros? De 1 a... De 1 a 12 primeiro, para a gente saber a fila. 1 a 12 e o 5. 5 é a quinta fila, André. E agora de 1 a 18. 8, 18, 11. 11. Poltrona número 11. Ou mais... A bacia. Não, uma depois então. Sou eu. Aí. Eu já comprei. Já comprou? Então vai pro próximo. Aí. O nome, por favor. Aqui da fila é essa. Cristiane, Cristiane. Nossos alunos aqui da escola, obrigado pela presença de Cristiane. Né? Muito obrigado pela presença de todos os nossos alunos aqui também. Certo? Então vem aqui buscar o livro das mãos do autor. Dando continuidade aos trabalhos, convidamos à mesa a palestrante Flávia Piovesan. A palestrante Flávia Piovesan abordará o tema Os Direitos Humanos na Era da Internet, Regulamentação e Proteção. Se houver tempo, as perguntas ao final da palestra deverão ser enviadas preferencialmente via WhatsApp para o número 48 DDD 98806-2870. Este é o mesmo número que foi entregue impresso aos senhores na assinatura da lista de presença. Neste momento, a juíza Anuska Fesk da Silva fará a leitura do resumo do currículo da palestrante. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, eu só gostaria de rapidamente cumprimentar o desembargador Pedro Manuel Abreu, agradecer a gentileza das suas palavras, desembargador, e principalmente pela sua presença. Também o colega João Batista, que está lançando seu livro hoje, parabenizar por tão oportuna obra. Cumprimentar o colega Fernando e principalmente a professora Flávia. Eu acredito que eu e o colega Fernando não nos cansaremos de agradecer em nome da Diretoria de Direitos Humanos a sua presença aqui hoje. Bom, eu vou ler o resumo do resumo de tão admirável currículo da professora Flávia. A professora Flávia Piovesan possui graduação em Direito,
mestrado e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É professora doutora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo nos programas de graduação e pós-graduação em Direito. Professora Flávia foi professora do programa de doutorado da Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, na Espanha. Atualmente é professora da Academy of Human Rights em Washington, professora do programa de doutorado da Universidade de Buenos Aires, é Visiting Fellow do Human Rights Program da Harvard Law School, Visiting Fellow do Center for Brazilian Studies da University of Oxford, Visiting Fellow do Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, em Heidelberg. A professora foi membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da UN High Level Task Force on the Implementation of the Right to Development e do OAS Working Group para o monitoramento do Protocolo de São Salvador em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. A professora foi também secretária especial de Direitos Humanos de 2016 a 2017 e presidente da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo no mesmo período. Foi eleita e hoje é membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA de 2018 a 2021. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direitos humanos, direito constitucional e direito internacional, atuando principalmente nos seguintes temas: direitos humanos, direito constitucional, direito internacional, proteção internacional e proteção constitucional. Bom, então, antes de passar a palavra definitivamente à professora Flávia, na abertura agora do nosso 5º Seminário de Direitos Humanos, eu queria fazer um breve histórico, né, de quando eu comecei a participar agora com a parceria também da colega Música, mas em 2015, quando eu integrei a diretoria de Direitos Humanos da ANC, eu pensei, poxa, o que fazer, né, para tentar levar a disciplina dos direitos humanos ao maior número de pessoas possível. E eu entendi que naquela ocasião era com essa atividade acadêmica, a atividade de levar aos alunos, de levar aos professores, à comunidade em geral, aos colegas magistrados, questões importantes. Então aqui nós já discutimos educação e direitos humanos, democracia e direitos humanos, processo penal e direitos humanos, a Constituição, o papel do STF e direitos humanos, enfim. Com esse trabalho que a gente pretende, então, levar ao maior número de pessoas a essas questões. Por quê? Porque se tem um ramo do direito que é mal compreendido, é o dos direitos humanos. E a gente passa o tempo todo mais se defendendo, né, da nossa atuação nessa área do que exatamente fazendo políticas públicas em favor de direitos humanos, porque a opinião pública, muitas vezes, o senso que se forma em torno desses temas, ele é muito ruim, né, para nós, e a gente acaba mais se defendendo, falando o que são direitos humanos, do que efetivamente tentando levar isso adiante. Então, para essa 5ª edição, nós escolhemos o tema Direitos Humanos na Era da Internet por uma questão, primeiro porque eu ouvi a Flávia falando sobre isso já, e eu achei fantástica a abordagem dela, com toda a sua gama de conhecimento em relação aos temas já abordados pelas cortes internacionais, ela que é integrante de uma dessas cortes. E hoje a gente vê, o desembargador Pedro Abreu falou um pouco, né, dessa questão das redes sociais, das pessoas atuando sem filtro do parlamento, sem o filtro do partido político, como se os governos fossem movidos por aquilo que na ciência política se fala de demoscopia. Demoscopia é um governo que pauta a sua ação pela opinião pública, fazendo pesquisas de opinião pública. E isso a gente sabe que quase nunca dá certo, né? pelo que a história já demonstrou. Então, nós temos um desafio grande para a sociedade nesse tema, que é o nosso comportamento como tal. Nós temos um desafio para as plataformas digitais,
os grandes provedores e as gigantes da internet, Google, Facebook, enfim, essas empresas, Twitter. E nós temos um desafio também que sempre deságua no legislador e no judiciário. Como equilibrar essas questões? Então, isso tem sido fruto de muito estudo, muita pesquisa acadêmica. E só para ter uma ideia, o nosso Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, fala do direito à liberdade de expressão, nem poderia ser diferente, está na Constituição, mas também fala do respeito aos direitos humanos, lá no nos artigos iniciais, primeiro ou segundo, no inciso 2. Da pluralidade e da diversidade também que deve haver, isso lá no inciso 3. A nossa Lei de Proteção de Dados, que é inspirada no GDPR, que é a regulação de dados da Comunidade Europeia, que foi aprovada rapidamente no ano passado, em 2018, também fala, no artigo 2º, inciso 3, da liberdade de expressão, da intimidade, da honra e da imagem das pessoas, no inciso 4, e no inciso 7 também faz referência aos direitos humanos. Então, esses são temas latentes, temas que estão na ordem do dia, na Europa, como eu falei, com o GDPR, na Alemanha, que criou o German Network Enforcement Act de 2017, que também visa coibir o discurso de ódio na internet. Então, esses temas são extremamente importantes. Nós vivemos no meio de uma revolução, mas nós não fomos educados para isso. Então, esse é um grande ponto. E então nós vamos ouvir a doutora Flávia Piovesan, esse currículo tão brilhante que a Nússia fez, um resumo do resumo, porque não caberia no nosso tempo. E, por fim, fazer um registro da presença também do nosso colega aqui da diretoria, o Dr. Maximiliano Bungo, que nos honra com a presença também. Muito obrigado. Com a palavra, então, a doutora Flávia Piovesan. Uma boa noite a todas e a todos. Eu começo com uma palavra de gratidão, dizer da alegria em poder retornar a essa casa, estive aqui em 2015. Então, querido amigo, Dr. Fernando de Castro Faria, é sempre uma honra, é sempre uma alegria voltar a essa ilha encantadora e a esse templo de luz e de oxigênio que nós precisamos em tempos de crises multidimensionais, multifacetadas. Então, me sinto muito feliz. Queria também trazer um reconhecimento público do vigor intelectual, da riqueza dos debates, da qualidade, da contemporaneidade, os temas que desafiam a nossa cultura jurídica, estão sempre aqui na ordem do dia, então sempre um exercício de retroalimentação, de ressignificar práticas, de fortalecer e de ampliar horizontes. E a alegria transbordante em poder estar aqui, escutando as palavras aqui do nosso querido desembargador e professor de todos nós, professor Pedro Abreu, sempre aprendendo muito com o senhor, então a sua generosidade, a sua visão crítica, também podendo aprender com a obra do juiz, mestre, doutorando João Batista da Cunha, num tema tão sensível, que não poderia ser mais relevante a sua escolha para os dias de hoje. Agradecer à juíza Anuska, ter uma mulher aqui à frente também da escola, a Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, na pessoa da Andréia, que por tantas vezes também, sempre dando apoio, na pessoa do Dr. Maximiliano, que nos honra também com a sua participação. E eu, antes de entrar propriamente no meu tema, eu gostaria de trazer como ponto de partida, tendo em vista a mesa anterior, eu acho que nós compartilhamos muitas angústias, muitas perguntas, muitas dúvidas, e inspirada na mesa anterior, me veio uma frase de Martin Luther King, quando dizia, "Darkness cannot drive out darkness, only light can do that." Ou seja, a escuridão não se combate com a escuridão, mas com a luz da razão. E eu creio que nós temos que lapidar cada vez mais a luz da razão para que nós possamos ter aí a serenidade, a lucidez de buscar caminhos
como me agradou muito a voz do Dr. João quando traz, bom, será que o ativismo é a resposta, uma justiça dialógica com responsabilidades compartilhadas, etc. Então, sou uma pessoa que acredito na luz da razão, acredito na esperança, tenho estudado muito há 20 anos a ótica dos direitos humanos, acho que há ganhos empíricos, há razões empíricas para termos esperança, e se nós avaliarmos os avanços que nós tivemos, seja em qual for o tema, sempre a equação foi a mesma. Há uma autora, Kathleen Sinking, que é professora da Harvard, ela trabalha com a equação anger, hope and believe that it can make a difference. Ou seja, de um lado a indignação, a esperança, a resiliência e a aposta, o acreditar como coautor da história. E 3 aprendizados que eu também gostaria de dividir em 20 anos de direitos humanos e fazendo reflexões sobre a democracia, quando nós viemos para cá, Fernando e eu, hoje eu pelo menos tenho 3 percepções sobre a democracia, sobre direitos humanos, sobre o Estado de Direito. Primeiro, que a vida é feita de luzes e sombras. Portanto, não há uma história linear em nada. Luzes e sombras, o claro e o escuro, avanços e recuos. Na democracia, nos direitos humanos do Estado de Direito. Segundo, que é uma construção. Não é? Guimarães Rosa lembrava que a pessoa está sempre se refazendo, nós somos também essa obra incompleta, imperfeita, inacabada, tal como democracia, direitos humanos, Estado de Direito. E mais, sobretudo no campo da internet, de outros temas, há uma corresponsabilidade. Eu comentava com o querido amigo Fernando que o ano passado eu pude morar nos Estados Unidos no segundo semestre e ser fellowship do David Rockefeller Center for Latin American Studies da Harvard. E toda terça-feira nós tínhamos um seminário com o Steve Levinsky, que escreveu o livro How Democracies Die. Como as democracias morrem e toda a construção dos regimes populistas autoritários. Há uma frase no livro que me chama muito a atenção, quando ele diz assim, não será, ele diz, não, a democracia não será arruinada por one single leader, nem tampouco será resgatada por obras de uma pessoa, porque a democracia é o que ele chama de collective enterprise. É uma obra coletiva, multifacetada, formada por muitos atores. E assim eu vejo também a temática dos direitos humanos. Ou seja, há uma corresponsabilidade que envolve atores dos mais diversos, os indivíduos, a sociedade civil, as organizações, o setor privado não estatal, o Estado. Portanto, o destino da nossa democracia, o destino dos direitos humanos está nas mãos desta, eu diria, desta constelação de atores tão diversos, personagens tão diversos, cada qual ao seu modo, com as suas ações e omissões. Então, eu queria compartilhar essa visão, porque eu creio que ela pode também contribuir, né, para momentos de grande angústia coletiva, buscando aí perceber que são momentos, há processos dinâmicos, abertos, complexos, multifacetados, e aí nós estamos. E com isso eu começo, então, o meu tema propriamente dito, direitos humanos e internet. Eu comentava com o Fernando, tive que apresentar um relatório no Conselho Permanente da OEA, antes de ontem em Washington. Então, eu cheguei hoje de manhã, mas eu fiz questão de estar aqui pela paixão que eu tenho, pela causa. E no voo, eu tinha as minhas revistas The Economist que eu leio, tinha umas 2 que eu não tinha lido, e comecei a selecionar tudo que tinha a ver com a nossa conversa de hoje. Então eu falei, nossa, é impressionante, eu rasgava a revista, etc., vindo para cá. Então, contextualizando com 4 matérias atuais. O tema do YouTube. O que se passou na Nova Zelândia há pouco tempo. Quando chega aquele atirador, nos 2 templos, algo que a Nova Zelândia ficou perplexa, e em tempo real, aquilo estava sendo passado, compartilhado pelas redes sociais no mundo inteiro, em tempo real. Qual é a responsabilidade da chamada social media
no compartilhamento dessas imagens. Como regular? Qual a responsabilidade do que a revista chama The World's Largest Video Platform, que é o YouTube, que tem ali, que é, vamos dizer, é ligado ao Google, e de que maneira identificar e criar políticas regulatórias para evitar o mal, evitar um dano que não é só tópico, ele se transnacionalizou em tempo real. Então, eu aqui também quero dizer a vocês que vou compartilhar mais dúvidas e perguntas e incertezas que propriamente respostas. Eu creio que aí nós temos muito, o professor Pedro dizia, não é o judiciário como esse guardião das promessas. Há muita expectativa, porque deságua no Poder Judiciário. Não há consenso normativo, nós temos uma normatividade que é de 2014, mas há muito mais penumbras do que respostas. Então, qual é o papel do Google, do YouTube, no que se refere à transmissão, como investir na identificação dessas ações perversas e que multiplicam, não é, o mal? Qual a responsabilidade? Aí tinha outra matéria na mesma revista, agora de maio, do Mark Zuckerberg, que tem sido cada vez mais pressionado, inclusive pelo Congresso norte-americano, e ele disse, como aí o grande mentor e dono do Facebook, ele diz que agora a política do Facebook será focada no Privacy Focused Vision for Social Networking. The future is private. Ele diz, o futuro é a privacidade. E pediu ao Congresso, Congresso, me regule o Facebook. Não sei mais o que fazer, de que maneira regular o Facebook. Aí havia uma propaganda na mesma revista, indagando a temática aqui dos chamados cyber threats, os ataques, as ameaças cibernéticas no mundo, uma empresa que é world leader para justamente enfocar e perceber quando há o cyber threat, ou seja, as ameaças. Aí havia outra página sobre o e-commerce. Isso tudo na mesma revista que eu praticamente destruí. Então, dizendo do e-commerce, do state, marketing, como é que nós conectamos tudo, e atrás da tinha propaganda do Google, e depois tinha dos bancos que estão cada vez mais sendo movidos também pela internet, e como pensar em políticas de proteção dos dados com relação aos consumidores. Aí vem a Europa, como disse muito bem o Fernando, Europe takes on the tech giants. A Europa diz, não, quem tem soberania não é o Facebook, não é o Google, não é o YouTube, é o indivíduo. O soberano no campo dos dados tem que ser o indivíduo, que é o dono das suas informações, e adota em 2018 o General Data Protection Regulation, ou seja, toda a resposta europeia vem nessa linha. Vejam que os marcos temporais, o Fernando falava, 2017, é tudo 2014, nós estamos em 2019, são marcos normativos muito recentes. Mesmo a nossa lei de proteção dos dados nem tampouco entrou em vigor, que há o prazo, que até foi, não é, mas era, se não me engano, 18 meses, foi ampliado ainda, e é muito inspirada nessa leitura europeia, que é uma outra visão, em que os consumidores controlam a sua privacidade e eles têm a soberania dos dados. Eu estive a convite da revista Exame, tratando desse tema no passado, foi aniversário da revista, e a conferência de abertura foi feita pelo Snowden. Na telona eu dei a conferência de encerramento. No fim, a grande mensagem dele era, olha, que os nossos dados, naquela máxima, there is no such a thing as a free lunch, ou seja, nós achamos que o WhatsApp, tudo é gratuito, que maravilha. Não, os nossos dados estão sendo todos armazenados. Isso é certeza. Que há armazenamento de todos os dados, isso não se questiona. O questionamento é o que se fará deles. Como serão utilizados esses dados. Porque o ponto 1, nós já
Então há muito debate se valeria a pena então ter um custo com uma política de privacidade e segurança mais regrada. Em suma, então eu começo com essa chuva de ideias, com essa parte contextual, para dizer que o tema é absolutamente contemporâneo, é um tema provocador, e eu gostaria de enfrentar esse tema a partir de duas perguntas. A primeira delas é como compreender o impacto das novas tecnologias em relação aos direitos humanos. E a segunda pergunta, nesse contexto de revolução da tecnologia das comunicações, quais são os desafios dos sistemas de justiça para assegurar a proteção dos direitos humanos? Na Comissão Interamericana, tenho a honra de integrar, nós temos temas clássicos de direitos humanos, lidamos dia a dia com a temática da tortura, execução sumária, desaparecimento forçado, violações dos mais vulneráveis, povos indígenas, migrantes, crianças, etc. E há uma agenda de novos temas, dentre eles empresas de direitos humanos, estamos fechando um informe regional a respeito, corrupção de direitos humanos, estamos fechando outro informe a respeito, e direitos digitais. Então são temas que nós estamos ainda trabalhando, até porque eu tenho uma filha que tem 11 anos, eu digo que ela é native do digital world, ela é nativa, nasceu. Eu tenho 50 anos, metade da minha vida offline, metade online. Eu sou uma estrangeira, estou tentando, ela me acha ridículo em vários pontos. Mamãe, ridículo, não consegue, realmente difícil, não é? Esse acesso à cidadania e inclusão digital. Então, muitos de nós, aqui presentes, boa parte teve uma vida online, não é? Se tem X anos, 90% da vida online, o restinho offline. Muitos tiveram uma vida mais longa offline e pequena online. Então, temos essa heterogeneidade porque, lembro, Fernando, nós estamos justamente no turbilhão deste momento. A nossa geração realmente... eu me recordo, quando eu preparei meu doutoramento na Harvard Law School em 95, eu achava o máximo fax. Até hoje eu acho fantástico, né? Eu já acho incrível o fax. E na época, o professor da Harvard dizia assim, olha, qualquer dúvida, encaminhe e-mail. Harvard Edu. Quer dizer, que em 95 nem existia isso. Da minha geração, uma geração que existia o telefone fixo, existia o e-mail, e hoje, não é? Hoje, como é que estamos? Então, como compreender? A sociedade global é marcada pela produção, distribuição e uso da informação, uma sociedade de informação. E a internet exerce um crescente impacto no mundo cada vez mais interconectado. Nós temos hoje no mundo 4 bilhões de pessoas com acesso à internet, o que significa mais da metade, 53% da população está online. Claro que esses 53%, se nós tivéssemos um mapa mundi, a distribuição não é igualitária. Nós temos regiões, por exemplo, como a África, em que há países em que só 5% estão online, 95% offline. Então, na África, a média, claro que há uma heterogeneidade, mas a média dos desconectados é de 80%. Dos conectados é 20%. Na Europa é o oposto. 80% online, 20% offline. Em todas as regiões, há o acesso não igualitário de homens e mulheres à internet. As mulheres estão em situação de desvantagem, há um gender gap, e essa desigualdade ainda é mais acentuada na região africana. Como é que está o Brasil? No Brasil, 67% da população tem acesso à internet, e o Brasil é um dos países do mundo com maior utilização das redes sociais. Pasmem vocês, esses dados são muito chocantes. Vejam, em 2018, o Brasil foi o terceiro país nos usuários do Facebook do mundo. Nós temos quase 200 países, o Brasil foi o terceiro, com cerca de 130 milhões de contas registradas. O terceiro no uso de Instagram, com 63 milhões de usuários. O sexto no uso do Twitter, com mais de 10 milhões de contas. E o segundo no uso do WhatsApp. O segundo do mundo no uso de WhatsApp. 76% dos celulares estão com o serviço de WhatsApp, com esta plataforma incluída. Então, o brasileiro e a brasileira passam em média 3 horas e 39 minutos por dia nas redes sociais, perdendo apenas para a Indonésia. Então, nós temos
este contexto. E nesse contexto, eu diria a vocês, na minha avaliação, olhando para os direitos humanos, a internet é tanto um instrumento capaz de promover direitos humanos, como também capaz de violar direitos humanos. Então, no campo das violações, nós temos denúncias relativas a racismo, a homofobia, a pedofilia, pornografia infantil, xenofobia, discurso de ódio, a apologia e incitação aos crimes contra a vida. Então, nós temos violações online. Temos o desafio do cybercrime, temos desafios de privacidade, segurança na internet e assim por diante. Eu me recordo, inclusive, de ter estudado o caso de Mianmar, quando estive na Folha de São Paulo ano passado, pedindo um artigo, eu fui tentar estudar melhor, em que o Facebook era acusado de ter tido papel relevante no genocídio ocorrido em Mianmar, porque a empresa divulgou, acabou até divulgando uma declaração dizendo que deixou de agir no combate às postagens que fomentavam a intolerância religiosa. Então, o Facebook foi crucial, artigos que apontam para a limpeza étnica do século XXI em Mianmar. O próprio Facebook diz que foi muito lenta a resposta para lidar com hate speech em Mianmar. Também temos os problemas de fake news, que entram cada vez mais numa fase nova e preocupante, porque as mentiras viajam rapidamente na social media, mais velozmente que as verdades. Então, nós também temos aí os desafios dos fake news. Temos também aqui a situação que nós acompanhamos em 2018 do caso Cambridge Analytica, que demonstrou como a utilização não regulamentada de dados pode influenciar de forma negativa o processo eleitoral, seja as eleições de 2016 dos Estados Unidos, seja o caso Brexit. Portanto, o tema do direito à privacidade é um tema também de grande relevância. E com isso eu passo à segunda questão. Nesse contexto de evolução da tecnologia, quais são os desafios do sistema de justiça para assegurar a proteção dos direitos humanos? Então, mais uma vez, perdoe-me, tendo aí essa esperança com relação ao Poder Judiciário. Eu volto à expressão usada como guardião das promessas. Vejam, a resposta ao direito que temos vemos limites, vemos possibilidades, vemos potências, vemos impotências, vemos desafios, vemos perspectivas. Mas se nós avaliarmos o papel do Poder Judiciário, talvez o que mais me fascina no Poder Judiciário é que ele institucionaliza a todo tempo a cultura do argumento. Então, acho que isso é fantástico. Na racionalidade do Poder Judiciário, a institucionalização da cultura do argumento é o poder desarmado do Estado de Direito, que tem a última palavra, que não é a faca, não é a bala, não é a foice, mas que permite que a força do direito possa vencer o direito da força. E quando se fala, portanto, em justiça, nós lembramos, à luz dos estándares interamericanos, demandamos aqui 3 dimensões: o direito ao livre acesso à justiça, como foi lembrado na mesa anterior muito bem, no Estado de Direito, toda lesão, ameaça de lesão a direito merece a proteção do Poder Judiciário. Isso consta da Declaração Universal, da Convenção Americana, o direito a um recurso simples, rápido e efetivo por juízes e tribunais competentes, independentes, imparciais. A garantia da independência judicial, é algo que eu faço uma notinha de rodapé, conversava também com o Fernando. O mapeamento regional é bastante dramático, digo a vocês. Países como o Equador, tivemos uma audiência no passado com 40 juízes destituídos arbitrariamente em razão de um instituto chamado erro inexcusável, erro imperdoável. Não sei o que significa, mas em nome dele, 40 juízes foram demitidos com uma canetada. Então, isso ocorre também na Venezuela. Criamos na comissão uma relatoria específica sobre independência judicial, porque não há Estado de Direito na nossa avaliação sem independência judicial. E temos casos e casos. A comissão tem lidado muito com destituição arbitrária de juízes, fiscais, membros, na região. Impressionante, eu queria dividir e dizer que tem muita esperança no Poder Judiciário brasileiro. Sei que é um momento difícil, há muita, vamos dizer, realmente virou o muro das lamentações, talvez,
por tudo que foi dito também na mesa anterior, mas a independência judicial é um parâmetro interamericano essencial. E o terceiro ponto, o direito a uma prestação jurisdicional efetiva na hipótese de violação a direitos, quer dizer, o direito a um remédio jurídico efetivo. Então, nós temos essas três dimensões: o direito ao livre acesso à justiça, a garantia de independência judicial e o direito à prestação jurisdicional efetiva. Olhando para a internet, quando há violações online, nós aí passamos a perguntar: como compreender as violações de direitos humanos online? Quem é o agente violador? É o agente direto da ofensa ou também é aquele que transmite a informação? Vejam que há muita oscilação jurisprudencial no Brasil. No Brasil se crê, majoritariamente pela corrente majoritária, que a responsabilidade do intermediário só ocorre se desrespeitar uma ordem judicial que demande previamente a remoção daquele conteúdo. Quem é a vítima? Como é que nós vamos identificar a vítima? Como é que é possível criar um sistema de responsabilização no cyberspace? Como assegurar o direito a um remédio efetivo, uma prestação jurisdicional efetiva? Portanto, essas perguntas se lançam numa temática em que a natureza global, a natureza aberta da internet e a sua vocação transnacional. Aperta-se a tecla certa, aquilo já não respeita limites de tempo e espaço. Portanto, transcende limites de tempo e espaço e aí nós temos estas complexidades. A Corte Europeia tem uma jurisprudência muito sólida, entendendo que cabe ao Estado, no que se refere aos direitos humanos, não só obrigações negativas, pautada na não ingerência indevida no campo de direitos humanos, mas também obrigações positivas, no sentido de prover um efetivo sistema de proteção de direitos humanos em face da interferência de terceiros. Então, há o dever do Estado de proteger, adotando todas as medidas necessárias, inclusive não só na esfera doméstica, mas também na esfera extraterritorial. Então, esse é um debate de empresas de direitos humanos, a responsabilidade extraterritorial de empresas. Portanto, esses são os componentes essenciais desta equação que surge no cyberspace. O que nós observamos no Brasil e no mundo? Passo a passo, nós temos marcos jurídicos aprovados com a ambição de estabelecer parâmetros, princípios, garantias, direitos e deveres muito recentes. No Brasil é de 2014, na Itália é de 2016, 2017... ou seja, esse cyber law nasce como uma recente resposta ao direito que ainda está em processo de construção, com muitas oscilações. Claro que as tensões desaguam no Poder Judiciário e há também respostas, por vezes, também muito oscilantes. Então, vejam, nos termos da resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU, há uma resolução específica adotada em 27 de junho de 2016 sobre Human Rights and Internet, sobre a promoção, proteção e o exercício de direitos humanos na internet. Qual é o mantra? É uma frasezinha singela. Os direitos humanos offline também devem ser protegidos online. Portanto, é transpor o mundo offline dentro do mundo online. Mas temos ao menos 7 tensões. Primeiro, liberdade de expressão. Porque se a internet é um ambiente que permite aí o exercício democrático, livre, pluralista da liberdade de expressão, temos o drama do hate speech. Segundo, o direito à privacidade. Então, há muita preocupação com a proteção de dados. Eu, na verdade, sendo bastante franca, jamais li usuária que sou de WhatsApp, só uso o WhatsApp, não tenho Facebook, não tenho nada disso, mas nunca li, a gente adere, mas não sei qual é a política de segurança, etc. Então, colegas, eu estive na Páscoa nos Estados Unidos e há todo o movimento hoje dos professores, como eu estava, de ler, de ter um cuidado, esse movimento que surge na Europa com relação à proteção de dados, demandar políticas mais cuidadosas com relação à questão da proteção dos dados. E a Assembleia Geral da ONU mesmo
realçou que os Estados têm a obrigação de respeitar e proteger o direito à privacidade, incluindo o campo das comunicações digitais. O tema do direito à propriedade intelectual é um tema muito incômodo para as empresas. Participei de um debate em São Paulo há 2 anos, e as empresas pautando o tema da propriedade intelectual. Hoje, as empresas não se preocupam tanto com o furto material. Foi furtado tal material, o computador. Não, o furto aí é da propriedade intelectual, dos hackers, de que maneira assegurar essa segurança. O direito de ser esquecido na internet. Então, tivemos um caso Costerra Gonçalves contra Google, de 2014, um indivíduo espanhol que tinha contraído uma dívida, mas já tinha sido paga essa dívida, mas quem, aspas, googava o nome dele, devedor, já paguei a dívida, e aí lutou pelo seu direito a ser esquecido na internet. Há o direito, para alguns, da morte virtual. A pessoa morre no campo físico, mas continua lá. Como lidar com a morte virtual? Como lidar com a herança virtual? Então, são novos temas que têm emergido na ordem contemporânea. Com relação ao cybercrime, há um protocolo adicional à Convenção de Budapeste, justamente no combate ao racismo, xenofobia e crimes de intolerância. Como o Parlamento Europeu preocupado com isso, em 2017, vejam, dia 25 de janeiro, adota a Resolução 2144, justamente reagindo ao hate speech e ao que se chama Ending Cyber Discrimination e Online Hate. E, além disso, nós temos a temática da desigualdade digital no mundo. Então, nós temos as profundas desigualdades digitais, até a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável reconhece a importância da expansão das tecnologias de informação, comunicação, mas destaca que é necessário enfrentar a chamada Digital Divide, as profundas desigualdades digitais. Ou seja, sobretudo em sociedades do conhecimento, é fundamental uma educação inclusiva, equitativa, não discriminatória e esse enfoque de direitos humanos por meio de uma educação e cidadanias digitais inspiradas nos valores da liberdade, igualdade, sustentabilidade, pluralismo e respeito às diversidades. E aí eu termino compartilhando com vocês 7 desafios que me parecem importantes no que se refere ao cyberlaw. Primeiro, já pautamos enfrentar as profundas desigualdades digitais, trabalhar com o tema do direito à inclusão digital e desenvolver as sociedades do conhecimento, assegurando o acesso à internet, o acesso ao cyberspace. Até no evento que nós nos encontramos, estudando a temática à luz do direito italiano, lá está previsto no documento de 2015 que o acesso à internet é um direito fundamental. Então, na Internet Bill of Rights da Itália, o acesso à internet é um direito humano fundamental. Segundo desafio, incorporar o enfoque de direitos humanos por meio de educação e cidadanias digitais, como já mencionado. Terceiro, adotar e difundir parâmetros e estándares jurídicos globais, regionais e locais, para que nós possamos ter lições aprendidas, best practice, o que está sendo exitoso, o que tem sido um fracasso, ou seja, como assegurar que os direitos humanos offline sejam também protegidos online. Porque o que nós percebemos é que até o momento, na esfera global, ONU, nós só temos a chamada soft law, só temos resoluções, temos a Agenda 2030, temos resoluções da Assembleia Geral, do Conselho de Direitos Humanos, temos os 31 princípios sobre empresas de direitos humanos, que tratam do dever das empresas de respeitar, do Estado de proteger, também remediar. O quarto desafio, estabelecer princípios, garantias, direitos, deveres para o uso da internet, tendo em vista a pluralidade, a diversidade e a finalidade social da rede. Além disso, consolidar um patrimônio jurisprudencial concernente aos conflitos que envolvam as violações online. Sexto desafio, avançar numa jurisdição transnacional, talvez, para responder a essas violações, fomentando a cooperação internacional, fomentando as chamadas cyber courts, ou cortes, internet courts, com expertise, com pessoas que tenham domínio, já que as comunicações da internet transcendem as geografias,
há uma aplicação extraterritorial no que se refere aos direitos humanos. E, finalmente, fortalecer um sistema de responsabilização na hipótese de graves violações. Vejam, o grande dilema é, na verdade, lidarmos com esse ecossistema digital que tem uma natureza aberta, transnacional. E, na minha avaliação, estudando esse tema, eu creio que nós podemos identificar dois momentos. Uma primeira fase em que tudo valia, ou seja, havia essa percepção de que a internet era um território sem lei. Então, Velho Oeste, ou seja, era um território não suscetível de regulamentação. E agora, eu diria que trata-se aqui da fase do unrule of law, do não Estado de Direito, e que gradativamente, com base naquela percepção de que os direitos humanos offline devem ser também garantidos online, é que nós passamos a ter essa tentativa, esse esforço de consolidar certos parâmetros, Estado de Direito, democracia, direitos humanos também no mundo online. Então temos aqui, quando se pensa em Estado de Direito, se pensa em transparência, se requer efetividade, independência judicial, accountability. E aqui fica então esta mensagem, que tem de vista todas as complexidades, que esse gradativo processo de pavimentação dessa governança da internet seja inspirada por esses valores. Os valores dos direitos humanos, democracia e Estado de Direito, visando assegurar um ambiente aberto, seguro, estável, acessível, democrático, ético, pacífico, que envolva as tecnologias das comunicações sob a ótica dos direitos humanos e sob a ótica da promoção e proteção dos direitos na era digital, numa sociedade global cada vez mais marcada pela produção, distribuição e uso da informação. Muito obrigada. Bom, como eu falei, o tema é extremamente importante, extremamente atual, e a Flávia, com seu brilhantismo, trouxe isso para nós de uma forma leve, apesar de alguns temas tão densos e tão pesados como envolve essa questão, essa temática dos direitos humanos. Eu queria passar a palavra para a colega Musca. Eu vou então emendar aqui algumas considerações. Nós temos uma pergunta já, e em homenagem ao tema, a gente fez pelo WhatsApp, né, o encaminhamento das perguntas, para a gente ficar moderno também, né? Eu adorei essa história do metade offline, metade online, né? Então, agora eu acho que começa a ficar mais tempo online do que offline, né? Já está começando a viver mais essa experiência. Ao contrário do pessoal que já nasceu na era da internet. Eu me lembro que o meu primeiro curso antes de Direito, eu comecei a fazer Ciência da Computação, mas não terminei. E em 89, quando eu entrei na faculdade, chamavam aqui de BitNet, não era internet. E o nome era BitNet. Aí eu me lembro, eu conto essa história em sala de aula, e o pessoal ri, porque é algo assim dos primórdios da internet, né, aqui entre nós. E aí eu me lembro que um colega falou assim, vamos lá no laboratório de informática, eu quero te mostrar uma coisa. O quê? Eu vou mandar uma mensagem para outro computador. Aí fala, né? Tá brincando, eu acho que isso aqui é uma balbúrdia mesmo, né? Não pode isso. E aí ele falou, vamos lá, eu vou te mostrar. Daí aquela tela preta com as letrinhas verdes, lembra aqueles cubos de imagem, assim, PC, sei lá, alguma coisa. E aí ele mandou uma mensagem, aí eu falei, tá, e aí? Não, agora a gente volta daqui a 3 dias para ver a resposta. Vai ser ótimo, que coisa rápida, né? E voltamos lá e depois veio uma resposta e tal. Enfim, era o nascimento, para nós, o nascimento da internet.
mas eu desisti de tentar entender como que funcionava o computador, né? Prefiro ser usuário. Mas enfim, tem aqui uma primeira pergunta que fala assim, a pessoa fala que não é para se posicionar, mas só como uma provocação acadêmica. Essa questão de contingenciamento dos episódios anti-humanos ao vivo pela internet, ou seja, de bloquear essas ações, como aconteceu no caso da Nova Zelândia, não representaria apenas um paliativo para desfocar a brutalidade humana? O que eu entendi foi, né? Isso na verdade, não é uma cortina de fumaça para, né, em relação ao que é o ser humano. O ser humano é assim mesmo, é brutal, é capaz das coisas mais belas e mais horrendas que a gente pode ver, né? Desde a Segunda Guerra até uma obra clássica, enfim, são de coisas boas e ruins ao mesmo tempo. Então, doutora Flávia, a respeito dessa primeira, fizemos assim, já na sequência, pode ser? Então tá. Não tem, eu também não tenho aqui maior, deixa eu ver se aparece o nome aqui. Não, é só um número de telefone, mas aí não vou expor. Eu agradeço muito a pergunta. Eu me lembro aqui de uma passagem de Hannah Arendt, quando ela diz mais ou menos assim: é pela via dos direitos humanos que nós nos humanizamos. Quer dizer, a pessoa há esse estado quase selvagem e há quase uma missão emancipatória e civilizatória dos direitos humanos, e nós nos humanizamos por eles, alcançamos um patamar civilizatório com os direitos humanos. Agora, nós também já conversávamos há pouco sobre os impactos da internet. Creio que é muito importante, cada vez mais, tecer estudos densos, sérios, sobre o impacto da internet. Porque há uma hipótese de que o indivíduo que matou X, ele se vê num palco global de irradiar como se ele fosse o ator de um teatro global e ele quer protagonizar aquela selvageria com o palco que é o mundo. Eu não tenho pesquisa para dizer, bom, e se esse palco não fosse o mundo, mas fosse só o palco offline, será que ao invés de matar 38 ou 60, ele teria matado 2? Porque no fundo ele estava mais preocupado com o impacto espetáculo que aquilo traria. Eu estou trazendo essas hipóteses. Eu comentava também, há um professor da Harvard, o Cass Sunstein, que escreveu um livro publicado ano passado, chamado Republic, com hashtag. A tese dele, por exemplo, é: qual é o impacto da internet no jogo político? A conclusão que ele chega é: as redes sociais não são causa da polarização, mas seguramente acentuam. Seguramente acentuam. Porque nós vamos só lidar com os nossos similares. Os grupinhos que nós habitamos na internet são grupinhos que de alguma maneira nós convivemos, que temos alguma, vamos dizer, não há tanta heterogeneidade assim. Então, Habermas, que foi lembrado no painel anterior, todo espaço deliberativo, plural, etc., acaba sendo apequenado. Vejam, hoje nós temos o populismo autoritário digitalizado. Não é? Eu aqui faço só um registro, não quero politizar, etc., mas tenho dúvidas se Trump seria presidente dos Estados Unidos se não houvesse as redes sociais. Tenho dúvidas de qual seria o destino do nosso Brasil se não houvesse as redes sociais, porque as redes sociais permitem esse contato direto com o que esses líderes chamam do povo real, concreto, sem a intermediação de instituições que só atrapalham, claro, nessa visão não democrática e não pluralista. E são mensagens muito espontâneas e muito instantâneas também, até porque eu não tuito, mas quem milita nessa área sabe que o Twitter tem X de caracteres, não é espaço para problematizar, qualificar debate, é para lançar flashes. E o tweet, né, é interessante, eu tenho essa percepção, ao menos e-mail, quando eu recebo de bons, se eu responder amanhã, tudo bem, depois de amanhã também não fica chato. Mas o WhatsApp não dá para deixar de responder daqui a um mês. Quem entra em Twitter também, eu lembro, pessoas que entram, aí tem que ter a sustentabilidade de ficar ali, não dá para twittar e voltar daí a 10 dias. Não, tem que ser no dia.
São tempos muito velozes. Então, aonde eu quero chegar? Eu acho que falta pouca pesquisa sobre o impacto. Como era antes, como é agora, quais são os riscos, quais são as ameaças, quais são as potencialidades. Eu acho que falta pesquisa. Então, eu fico devendo, porque é uma percepção pessoal. Eu acho que ter um palco global, midiático, talvez isso possa ter estimulado uma ação tão atroz. Não que ela não existisse, mas ter esse palco, esse motivo. Isso posso estar equivocada, mas é a minha hipótese, amigos. Só uma consideração também, me parece que nesses últimos casos agora, pela primeira vez, pelo menos, eu percebi a imprensa tentando evitar dar publicidade a essas pessoas. Né? Estão agora pedindo, inclusive, para que não se fale os nomes, para que não se mostre a foto, porque são aqueles minutos de fama que alguns buscam, né, com esses atentados. Temos uma outra pergunta, agora apareceu o nome aqui, Maravilhas da Tecnologia, aqui tem o nome, do Jorge Andrade. Ele pergunta o seguinte: na semana passada, São Francisco proibiu o uso do reconhecimento facial, também por causa dos direitos humanos. Como a Comissão Interamericana está lidando com a regulamentação da inteligência artificial, e em especial a questão do reconhecimento facial? Aí ele faz uma consideração dizendo que o uso é eminentemente militar e desrespeita aos direitos humanos. Mas a pergunta é se há esse tema na Comissão. Jorge, agradeço. É mais um tema para o nosso catálogo dos temas emergentes. Nós não tivemos uma deliberação, não me recordo, eu estou lá há 1 ano e 5 meses de algum caso que tenha chegado sobre essa questão. Não chegou ainda, mas seguramente chegará, e eu compartilho da sua avaliação. Deixa eu ver aqui, a Andrea Billigan, é isso? Acho que é, né? O Billigan. Enfim, ela fala o seguinte: a Data Protection Officer da Comunidade Europeia, da informação. Ela fala aqui, doutora e mestre em Direito da Sociedade da Informação e pesquisadora da Universidade de Maastricht, na Holanda, pergunta, né? Com essa qualificação ela faz a pergunta: como a professora entende trabalhar o direito fundamental da proteção de dados e privacidade numa sociedade de cultura de liberdade da informação como a brasileira? É interessante, Andréa, que é a expert, acho que ela tem muito mais condições de responder do que eu. O currículo dela, eu sou uma curiosa no tema, me divirto, acho interessante, tento aprender, tenho uma sede com relação a esse tema, mas Andréa, você é a expert. E de fato, é interessante perceber como até esse indicador, o Brasil é um dos países que é mais ativo nas redes sociais, por exemplo. Eu fiquei impactada nos Estados Unidos no semestre passado. As pessoas, em geral, as que eu convivi, ninguém usava o WhatsApp. Era só mensagem de texto por uma questão de privacidade. Na Alemanha, um país que eu há 12 anos também realizo pesquisas, dos meus colegas da academia, ninguém usa o WhatsApp. É só e-mail, porque é mais seguro. Então, eu creio que há um aspecto cultural importante. Acho que foi a capa da Folha do Estado de São Paulo, na quinta-feira, parlamentares fazendo também, e que criou até uma polêmica. Então, eu vejo que realmente há um indicador cultural do Brasil com relação a isso. Agora, há os riscos, e é por isso que esse debate é tão importante, para avaliar. Há potencialidades? Claro que há. É fantástico, há tantas potencialidades, mas há riscos, e é importante que eles sejam visibilizados. Joia. Bom, nós temos mais algumas perguntas, mas eu vou passar a palavra agora para a colega, a doutora Musca, vai fazer algumas considerações sobre o... Na verdade, eu tenho também uma inquietação, né? A professora falou sobre a questão das redes sociais, né? E que é algo que me inquieta muito, porque as redes sociais não me parece que sejam espaços públicos, não me parece que sejam espaços abertos ao diálogo, né? E nós temos, principalmente na relação à questão das fake news, uma tendência a que, à medida em que seja democratizado o acesso à internet, né, por outro lado, cada vez mais as pessoas se informam através de espaços que são espaços fechados. E como a senhora mesma mencionou, né,
são através de twitters, né, com respostas imediatas, com pouco espaço para a reflexão, né? Então, assim, me preocupa como que nós, como sociedade, vamos lidar com isso, né? E também houve uma fala que me chamou muito a atenção, que é a fala do Mark Zuckerberg sobre o futuro é privado. Então, nós vínhamos num crescendo de uma sociedade solidária e agora nós nos fechamos de novo como indivíduos, né? Né? Para onde vai essa nossa solidariedade? Né? Quer dizer, nós vamos voltar a ser indivíduos, né? Não vamos mais fazer parte de comunidade, que é um contrassenso, porque a rede social é justamente uma comunidade. Né? Não sei se a senhora poderia falar alguma coisa sobre isso. Claro. Doutora Lúcia, eu acho que é uma questão extremamente pertinente e eu vou me valer aqui das sábias palavras do Fernando quando dizia dos movimentos pendulares. Acho que é um pouco isso, talvez, houve essa festa, esse encantamento, esse deslumbramento. Acho que a palavra mais correta, até para responder a questão da Andréia, é que eu acho que no Brasil há um deslumbramento. E há estudos cada vez mais no campo também da psicologia, apontando depressão, porque, claro, quem está nas redes sociais, quem faz uso da imagem e vai postar no Instagram coisas da vida pessoal, jamais vai postar uma imagem deprimida, mal vestida, num lugar poluído, horrível e sujo. Não. A pessoa está feliz, está bem. Até é curioso, até em gente de família isso tem tido o impacto em tensão. Tem uma amiga que é juíza diz, eu não quis pagar pensando, mas ele postou aqui, estão esquiando, não sei como que não vai ter. Então também é interessante perceber os impactos. Mas acho que nós ainda estamos no deslumbramento, eu creio, um pouco desavisado, também uma grande preocupação com relação às crianças e o uso que as crianças fazem. Cada vez mais acho que o tema da cidadania digital para as crianças é um tema central, porque as crianças não têm a malícia do risco, né? Então, eu concordo com você, eu acho que há esse movimento pendular, um deslumbramento inicial que está durando, e que até faz parte do código identitário. Impressionante, muitas pessoas postam, quer dizer, parecem viver mais a vida virtual para alimentar a vida virtual e não a vida real. Mas eu creio que nós chegaremos aí, espero eu, no caminho do meio. Muito obrigada. Interessante que os filhos dos executivos do Google, o pessoal que trabalha lá, não tem tablets, não tem celular, não tem nada. Os pais não deixam. Os executivos do Google não deixam os filhos brincarem com a tecnologia. Bom, depois eu tenho uma provocação também que eu já vou adiantando aqui para a doutora Flávia, que é o seguinte: essa semana uma pesquisa, a gente tem que falar sobre isso, né? Uma pesquisa divulgou que daqui a algumas décadas o Facebook vai ter mais perfis de gente morta do que gente viva, né? E a doutora Flávia tocou na questão da herança digital, né? Como que fica? A legislação ainda não cuida disso, né? Não cuida disso. Então, como é que a gente vai trabalhar com isso para os novos juízes que virão daqui? Nós temos vários alunos aqui da escola. Então, vai ser um tema difícil para a gente trabalhar, porque a gente está ainda correndo atrás, como o direito sempre vai atrás da sociedade. A gente não tem como prever as coisas. E na matéria tem uma questão que facilmente chegaria a um tribunal. Não é aqui no Brasil, mas facilmente chegaria a um tribunal. Que é, o Facebook identificou que aquela pessoa estava morta e excluiu a conta, contra a vontade da família. Por quê? Porque a família gostava de assistir, era um jovem, né? Então os amigos ainda compartilhavam coisas com ele, né? No perfil dele. Postavam fotos, vídeos antigos e tal, e era uma forma de a família, né? Então, como que a gente vai lidar com isso? Bom, mas a próxima pergunta aqui é deixa eu ver se tem nome. Não tem nome, mas é sobre o cyberbullying. Fala o seguinte:
qual seria a melhor resposta do Estado para uma regulação destas? Qual seria a necessidade de uma tipificação específica para o cyberbullying? Ou se o Brasil já tem uma legislação suficiente que abarca esse tipo de delito? Eu acho que esse é um tema que se liga, na verdade, à primeira pergunta. A melhor, na minha opinião, a melhor pedagogia seria a prevenção. Os nossos jovens, muitas vezes, as ofensas também acabam. Se o bullying já é terrível, o cyber, então, ganha uma dimensão ali absolutamente alargada. Eu creio que prevenção, cidadania digital, a educação digital pautada em valores é fundamental. Eu acho que aí esta linha me parece muito mais efetiva que a repressiva. Até porque nós estamos muitas vezes lidando com jovens. Mas eu creio que há de se ter, para que nós tenhamos uma lei a respeito, uma lei mais precisa, cabe um experimentalismo anterior. Acho que nós estamos vivendo muito esse movimento do experimentalismo, para que nós possamos ter uma normatividade mais adequada. Joia. É interessante, só fazendo um link também com essa questão, a professora Flávia comunga da mesma opinião também do professor Ingo Saber, que ele fala num artigo que eu li hoje sobre liberdade. Desembargador, professor, um abraço, muito obrigado. Ele fala do conflito entre liberdade de expressão e o dever de proteção do Estado, né? Então, ele fala que na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais tem esse dever de proteção da personalidade, da intimidade, enfim, da honra das pessoas. E ele fala que esse é o grande conflito, né? Essa questão do dever de proteção e em relação à liberdade de expressão. A Alemanha, como eu falei, tem aquele ato que o GNEA, uma sigla, né, em inglês, não vou mencionar aqui de novo. Esse ato alemão ele é questionado na corte alemã, porque, segundo os que questionam o ato, eles mencionam que há uma censura, há uma vedação ou uma limitação da liberdade de expressão. E aí ele fala, olha, essa é uma questão que está posta na Alemanha, né? Vamos ver o que o Tribunal Constitucional Alemão vai dizer sobre isso, mas ele fala que a saída, a aposta maior, eu vou ler aqui o trechinho, a aposta maior, todavia, há de ser feita em nível preventivo e não sancionatório, mediante uma inclusão digital responsável, a difusão de uma cultura de tolerância e de respeito e de mecanismos de cooperação e mediação, tudo numa escala simultaneamente nacional e transnacional. Aí ele termina dizendo que, olha, eu sei do quão difícil é implementar isso, né? Não estou querendo ser utópico, mas esse é um caminho que a gente deve perseguir. Bom, tem uma outra pergunta aqui, vamos lá. Eu só faria uma. Sim, imagina. Eu concordo plenamente com o meu querido amigo Ingo, concordo e assino embaixo. Na Comissão Interamericana, nós temos uma preocupação muito grande de entendermos que o único limite à liberdade de expressão é o hate speech. Ou seja, a liberdade de expressão não acolhe o discurso de ódio, não acolhe a incitação ao ódio racial, religioso, seja qual for ele. Porque há esta visão de que o hate speech can kill. Então, há a força aí perversa do discurso do ódio. Então, faria só essa... Não tinha de rodapé. Joia. O Valdir Losado, ele fala que é graduado em Direito no CESUSP e pergunta, a inteligência artificial e seus algoritmos usados no leasing machine, esse é o leasing machine, é o aluguel de carros com inteligência? Oi? Machine Learning. Tá escrito leasing, por isso que eu não tinha entendido, tá. Do Learning Machine, tá, ok. Não seriam riscos a priori em causar danos aos direitos humanos até mais danosos que os já postos nas redes sociais? O Learning Machine é quando a máquina aprende a pensar, é isso, né? E então que se essa inteligência artificial com essa técnica do Learning Machine não seria um risco maior do que aqueles que já existem nas redes? Eu concordo. Eu acho que há muito risco em todas as potencialidades, mas ameaças que a inteligência artificial traz. Creio que há pouca literatura no Brasil. É um tema muito
inquieto, tema que provoca, né, que desafia a nossa cultura jurídica. No direito brasileiro, creio que há poucas referências, se houver, não é? E será mais um tema, como não há consenso do legislador, e se alcançado for esse consenso, tardará, aí vai desaguar justamente aqui, no Poder Judiciário, essas questões. Mas são questões que, ao menos na comissão, nós ainda não lidamos, não nos chegaram essas questões, mas são questões aí bastante preocupantes. Temos uma outra pergunta aqui do José Vitor. Ele fala o seguinte: que os Estados Unidos, como papel preponderante no cenário mundial, não deveriam ter um protagonismo sobre o assunto? Parece que os preocupados com os direitos humanos são os países de menor poder de influência. Pergunta se os americanos não deveriam ter uma preponderância maior nesse tema. Eu creio que sim, até se nós avaliarmos o Vale do Silício, os gigantes estão lá. Há toda uma tradição nos Estados Unidos, o valor da liberdade é muito proclamado, e no campo da liberdade de expressão é vista como um direito preferencial em relação a outros, mas cada vez mais nós temos percebido, inclusive a preocupação do legislativo. Várias vezes no ano passado e esse ano, o Mark Zuckerberg foi convocado a prestar esclarecimentos ao Poder Legislativo, ao Congresso norte-americano. Eu creio que passo a passo, em razão, claro, dos danos, das violações, haverá que, passo a passo, ocorrer uma regulação. Passo a passo, que não seja censura, que haja um equilíbrio, que haja uma prudência. E entendo que há uma responsabilidade, sim, acentuada dos Estados Unidos. Até porque, vejam, eu não tenho de cabeça o capital do Google, Amazon, Facebook, mas eu tenho em mente que das 100 maiores economias mundiais, 69 são multinacionais, empresas, e 31 são estados. Então hoje, essas gigantes seguramente têm um faturamento anual que excede muito o PIB de muitos estados. Então, como também, aí a ótica é a Business and Human Rights, empresas de direitos humanos, como aclarar a responsabilidade das empresas no que se refere aos direitos humanos, à proteção de direitos humanos. Bom, professora, aqui as próximas perguntas que a gente tem. Pergunta-se aqui: em que medida as soft laws, como os princípios da ONU sobre os direitos de empresa, podem contribuir para a proteção dos direitos humanos no âmbito digital? Qual a força normativa tem sido atribuída a essa espécie normativa na jurisprudência? Pergunta do Giovanni. Ótima pergunta. Nós temos trabalhado muito esse tema na Comissão Interamericana. Em todas as sessões de trabalho que nós tivemos, nós pautamos em audiência pública. Tivemos uma agora na Jamaica, em que houve uma audiência regional sobre empresas de direitos humanos. Nós não temos um tratado ainda sobre o tema. Há os 31 princípios que foram acolhidos pela ONU, que é soft law, quer dizer, são princípios orientadores, mas que de alguma maneira contribuem para aclarar o papel de 3 personagens. O Estado, o dever de proteger, isto é, de adotar todas as medidas para evitar violações de direitos. As empresas, na responsabilidade de respeitar. E aí se olha as vítimas também, e o verbo é remediar, que as vítimas tenham canais para a proteção dos seus direitos. Então eu creio que por esta linha, ainda que esses princípios não sejam vinculantes, há uma jurisprudência interessante do ano, faz acho que 2, 3 anos, da Corte Constitucional da Colômbia, que entende que os Guiding Principles da ONU, os 31, têm valor vinculante. Então há esse legado no âmbito interamericano. E como mencionei, em breve nós estaremos lançando esse informe regional, que não só recupera os 31 princípios de alcance global, mas que também traz a dimensão regional, quer dizer, o que nós aprendemos, o que nós temos na região de específico e tudo mais. E é fundamental, nesse mundo cada vez mais habitado por empresas, né, que tem um faturamento, como eu dizia, que ultrapasse muito o dos estados. Hoje a cultura corporativa não pode ser só associada ao lucro. Há de se requerer outras demandas, não só, eu diria, o paradigma do lucro, né, vamos dizer, associada à produtividade econômica, mas também uma integridade no campo de direitos humanos, da não corrupção, de compliance, da questão do desenvolvimento sustentável.
Então, hoje, eu diria, essa é uma agenda importante no campo de direitos humanos. Próxima pergunta, professora, é sobre a nova legislação de proteção de dados da Califórnia, CCPA. Diz aqui que abre a possibilidade para que os titulares de dados pessoais possam negociar, precificar os seus dados. Uma ideia que recebe muita resistência na Europa, inclusive com um posicionamento contrário do Comitê de Proteção de Dados Europeu. Qual a sua posição sobre a existência de um grande mercado aberto de dados pessoais? Eu tenho dúvidas também. Não temos experiência, porque a nossa lei, que foi adotada recentemente, deixa eu trazer aqui o número da lei exato, no Brasil, a Lei 13.709 de 2018, é uma lei que ainda não entrou em vigor. Há essa medida da Califórnia de 2018, né, a California Consumer Privacy Act, o General Data Protection de 2018 da União Europeia, nós estamos em 2019, então eu diria que eu estou como uma aprendiz buscando colher aí visões e fico devendo uma resposta com relação a essa questão. Tenho dúvidas, acho que merece um estudo. Tem uma pergunta aqui, professora, que eu acho que a senhora até já falou um pouco sobre o assunto, né? Mas eu vou redirecionar. Diz aqui, pergunta se você acredita que o momento de polarização atual é necessariamente ampliado em razão das redes sociais ou se apenas se trata de um sistema cíclico. Parece-me que o momento de eleição de Nixon Reagan é mais polarizado na política norte-americana do que o atual momento da eleição de Trump. A senhora até já falou um pouco sobre isso, né? Sabe que há um aumento da polarização. E esse livro que eu mencionava, no Kassenstein, há uma pesquisa, como os bons americanos gostam de empirismo, pesquisa. Então, há uma pesquisa na década de 60, se indagasse a um democrata ou a um republicano, você se incomodaria do seu filho ou filha se casar com o do partido, não é? O republicano com o democrata? 25% diziam sim, nós nos incomodaríamos. 25%, isso na década de 60. Hoje, 85% se incomodariam, mas na mesma pergunta. Então, isso aponta uma grande polarização. Então, nós vivemos momentos de grande polarização, em que o que parece que nos divide é mais intenso do que o que nos une. E o quão importante, na minha opinião, é estabelecer pontes, é avaliar que há um projeto comum. Há um discurso muito bonito que o Kennedy fez, Kennedy, que é adorado nos Estados Unidos, que ele lembra, basicamente, uma frase: todos somos mortais, temos os nossos filhos, queremos ter os nossos netos e temos uma responsabilidade. Todos somos mortais no tempo e espaço. E que isso, então, nos gera uma responsabilidade comum com relação ao nosso destino, o destino das gerações vindouras. Eu creio que essa lição deve ser lembrada num mundo tão polarizado. Bom, o próximo aqui seria, na verdade, um agradecimento. Obrigada, doutora Flávia Piovesan. Sua exposição nos traz luz, esperança e orgulho de saber como estamos muito bem representados no importante organismo internacional. Eu só tenho o telefone, mas eu faço minhas as palavras. Estou até emocionada. Queria agradecer muito e dizer que eu é que me beneficio. E para mim é uma grande oportunidade também de aprender, de repensar, de refletir, e que nós temos que buscar oxigênio. E aqui é um oxigênio luz. Então, eu queria agradecer muito. Muito obrigada.